Cruzeiro e Itabirito se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Gregorão em Contagem, jogo da volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Tem transmissão da TV Cruzeiro, mas é a despedida do Cruzeiro da Arena Gregorão nessa temporada. Então, que a torcida possa lotar aquelas arquibancadas, empurrar o time rumo a essa classificação e se despedir muito bem desse estádio onde nós não perdemos ainda nessa temporada, né? Sequer empatamos, o que é uma ótima notícia, tendo em vista o resultado que nós precisamos para avançar à final da competição. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Bom, o Cruzeiro vem de uma primeira partida de semifinal ruim a nível de desempenho, mas o resultado ficou de ótimo tamanho, né? Uma vitória fora de casa, uma vitória por um placar simples. Pelo regulamento do Campeonato Mineiro, um empate no agregado leva aos pênaltis, então o Cruzeiro, que não sabe o que é perder, se quer empatar na Arena Gregorão, vai com um resultado muito bom para esse segundo jogo, apesar da sensação de que primeiro o jogo não foi bom coletivamente, individualmente acho que as nossas peças estavam num nível abaixo, até técnico mesmo. Não acho que vale a pena destacar ninguém, porque acho que ninguém fez um jogo destoando do time, assim, nem pro positivo, nem pro negativo. Foi uma partida coletiva fraca de todo mundo, mas o suficiente para vencer. Já pelo lado do Itabirito, vai precisar vir à Arena Gregorão e vencer o Cruzeiro se quiser ter chances de avançar para essa final, né? Uma vitória simples ali por 1-0 levaria a disputa para os pênaltis, então o Itabirito precisaria até de 2 gols de diferença ou mais para se classificar dentro dos 90 minutos. É bastante difícil, né? Bastante improvável, inclusive, que isso aconteça, mas a primeira partida do Itabirito mostra que essa equipe sabe chegar ao caminho dos gols, em especial se o Cruzeiro der essa oportunidade, né? Se o Cruzeiro se der ao luxo de mais uma vez fazer uma partida abaixo coletivamente, pode ser surpreendido pela equipe do Itabirito, assim como foi na semana passada. Eu comentei aqui no pré-jogo da partida da ida que o Itabirito tá numa posição de certa forma confortável, né? O principal objetivo era avançar para essa fase de semifinal. O favoritismo é todo do Cruzeiro, todo mundo espera que o Cruzeiro consiga avançar à final da competição. Então o Itabirito chega para esse confronto sem responsabilidade, assim, né? Chega leve para fazer essa partida. Fez um bom jogo dentro das suas propostas, mas acho que o que aconteceu no sábado passado tem muito mais a ver com deméritos do Cruzeiro do que propriamente com méritos do Itabirito, e aí respeitando muito o trabalho que é feito lá, mas acho que se o Cruzeiro estivesse num nível um pouco mais próximo do seu normal, tanto coletivamente quanto individualmente, tecnicamente acertando um pouco mais, é possível sair com um resultado até mais elástico da partida. Mas ainda assim, vindo de um resultado como esse, de um jogo como foi, acho que isso credencia o Itabirito a sonhar um pouco mais alto e dentro de 90 minutos, seguindo a sua estratégia, tentar todas as fichas. Afinal de contas, acho que o Itabirito não tem nada a perder. Se eu trabalhasse na comissão técnica do Itabirito, essa seria a minha mentalidade, tentar fazer o máximo possível. Afinal de contas, você não tem nada a perder nesse contexto quando o seu adversário é favorito e muito favorito. E o Cruzeiro tem demonstrado algumas fragilidades, né? Acho que defensivamente é um campeonato frágil da equipe do Cruzeiro. Nas principais partidas acabou pecando e sofrendo gols. Sofreu 3 gols do Atlético Mineiro, 2 gols do América, 1 gol do Itabirito na semifinal. Tem cometido erros importantes ali na saída de bola, então se o Itabirito tiver coragem para jogar pressionando a nossa saída de bola, mais do que fez na semana passada, é possível colher bons frutos. Pelo menos é isso que o Cruzeiro tem demonstrado até aqui. Tem se mostrado frágil para sair jogando, assim, tem cometido alguns erros que colocam os nossos adversários em boas condições de finalizar. Desses 6 gols que nós sofremos até aqui, muitos deles, inclusive, foram originados dessa forma, de erros na nossa saída de bola. É claro que existe um risco de jogar assim, subindo as suas linhas e pressionando, porque o Cruzeiro é uma equipe que tem muita qualidade, muito mais qualidade individual do que a equipe do Itabirito. Então, caso o Cruzeiro esteja numa tarde feliz, dentro daquilo que a gente costuma assistir ali na Arena Gregorão, é bem arriscado, né? Você conseguindo sair dessa primeira pressão, o campo se abre para você e o Cruzeiro tem muito talento, muita qualidade individual do ponto de vista técnico para resolver problemas, e se essas atletas tiverem espaço, fica complicado para o adversário. Então, a ver a estratégia do Itabirito, mas até por aquilo que foi o primeiro jogo, tá bem claro que deve jogar no erro do Cruzeiro para tentar ali, através de uma transição, encontrar o caminho das redes. Foi assim no primeiro jogo, não foi o suficiente para vencer, e agora teria que ser capaz de fazer um jogo ainda melhor dentro dessa estratégia, um jogo assim
de 90 minutos perfeitos e ainda contar com o jogo ruim do Cruzeiro para vencer ali na Arena Gregorão, fazer algo que nenhuma equipe foi capaz de fazer em 2025 e levar esse confronto, essa decisão ou para os pênaltis ou se classificar diretamente, né? E aí, falando do Cruzeiro, acredito que teremos retornos importantes, assim, desde o início da partida. Isa Haas e Lorena Bedoya ficaram de fora da partida de ida, muito provavelmente por conta da data FIFA, né? Elas representaram as suas seleções, foram titulares nas partidas. As escolhas do Jonas dão a entender que o motivo era esse, até pelo fato delas terem entrado no segundo tempo, talvez a ideia era preservar um pouco mais. Acabaram precisando de entrar, né? Acho que o Cruzeiro não estava fazendo um bom jogo, inclusive defensivamente frágil, dificuldade de conectar a defesa e o ataque. A Bedoya, quando está nos seus bons dias, faz isso muito bem, fez isso muito bem ao longo da temporada. Eu acredito que a tentativa foi trazer um pouco mais de solidez defensiva, melhorar a nossa saída de bola, e tendo uma semana para trabalhar junto com o grupo, salvo alguma coisa muito extraordinária que eu torço para que não tenha acontecido, né? As duas devem iniciar esse jogo e o Cruzeiro deve ir para essa partida com essa estrutura de time mais titular que a gente se habituou a assistir. Calhau, Haas, Paloma, Gisele de ala esquerda, Vanessinha de ala direita, Bedoya e Gabi Soares por dentro, a dupla de ataque Bianca e Lele, e aí sobra uma vaga, né? Que nesse último jogo foi da Sochora, em alguns outros momentos foi da Gabizinha. Não acho que a Sochora fez um grande jogo na semana passada, mas também não acho que destoou do restante da equipe. Como eu falei, acho que todo mundo fez uma partida assim, nota 6, nota 5 no máximo. Então não sei se dá para avaliar apenas pelos 90 minutos do último jogo. São jogadoras que oferecem características diferentes. Vamos ver a opção da comissão técnica para amanhã, mas eu imagino que não vai fugir disso. A minha dúvida realmente é só essa. E no gol tem sido a Leilane, é provável que seja ela de novo. A Tati está com um quadro de lombalgia, não sei se ela já está 100% apta a fazer 90 minutos. Eu imagino que pelas escolhas, pela situação da Camila, que o Jonas explicou na coletiva de imprensa depois do jogo contra o América Mineiro, imagino a manutenção da Leilane na meta celeste. Mas é sempre muito difícil de acertar 100% daquilo que o Jonas vai fazer. Ele costuma mexer bastante na escalação, e é bem verdade que o time do Cruzeiro não fez um grande jogo, né, na semana passada. Então eu não sei até que ponto as mudanças vão ser apenas nas titulares que ficaram no banco de reservas e vão retornar. Talvez ele opte por fazer algumas mudanças a mais, mas é o que eu imagino, a estrutura de time que a gente se habituou a ver ao longo da temporada. Acho que o Cruzeiro tem que ir com força máxima, afinal de contas é uma semifinal de campeonato em que ele consegue um resultado positivo fora de casa, mas que deixa a partida em aberto, e é importante dentro dos 90 minutos restantes se impor no jogo, vencer mais uma vez, realmente encaminhar essa classificação o mais rápido possível ali na Arena Gregorão, não dar sopa pro azar, né? Porque futebol a gente sabe como é. O Cruzeiro não foi capaz de construir um placar mais confortável no jogo da ida, então precisará ser capaz de fazer isso no jogo da volta. Como eu falei, o Cruzeiro é uma equipe que tem se demonstrado frágil defensivamente nesse campeonato mineiro, e isso tem que ser motivo de alguma preocupação. Confronto de mata-mata é muito importante que você seja sólido defensivamente. O Cruzeiro, nos seus melhores dias, eu não tenho dúvidas, é uma equipe superior à equipe do Itabirito, tem capacidade de se defender bem, de controlar o ímpeto do adversário, de não permitir finalizações ao adversário, mas nós temos assistido essa equipe demonstrar algumas dificuldades. Então eu estou bastante curiosa para ver como nós vamos nos comportar nesse sentido lá na Arena Gregorão amanhã. Além dessa fragilidade defensiva, o Cruzeiro, principalmente nessa última partida, tem demonstrado alguma dificuldade para sair jogando também. Então, seja cometendo erros ainda na nossa primeira linha que devolvem a posse ao adversário, ou seja no setor de meio campo. Por vezes a gente tem perdido muito essa posse, né, e tido dificuldade de progredir em campo, e aí tem N fatores que influenciam. É sempre bom lembrar que o Cruzeiro precisou fazer partidas em gramados bem ruins nesse campeonato. Isso prejudica uma equipe que tem a intenção de colocar a bola no chão e sair construindo, mas eu tenho uma expectativa de ver uma melhora em relação a isso amanhã na Arena Gregorão, primeiramente pelo gramado, né, que não é um problema. O gramado da Arena Gregorão não é assim, nossa, que gramado de Champions League, mas ele de fato é um gramado melhor do que, por exemplo, da Arena Fremisa ou aquele em que o Cruzeiro jogou na semana passada ali diante do Itabirito. Então, tenho a expectativa de que a gente consiga fazer um jogo melhor nesse sentido, mais controlado. Acho que passa também um pouquinho por tomadas de decisão e por aspectos técnicos que precisam melhorar. O provável retorno da Bedoya ajuda muito nisso. Acho que ela é uma volante que tem essa capacidade de ajudar muito na construção, tem boa visão de jogo, costuma desembaraçar o meio-campo do Cruzeiro, né? E aí torcer para que todo mundo do meio para frente esteja numa tarde feliz do ponto de vista técnico, para que o Cruzeiro consiga construir uma vitória, como fez ao longo da temporada, não só no Campeonato Mineiro, mas no Campeonato Brasileiro também, jogando dentro da Arena Gregorão. 0-0 serve, mas acho
acho que o Cruzeiro, principalmente pelo que foi o jogo na semana passada, precisa vencer, entregar uma boa atuação. Acho que isso é importante até a nível de confiança. Do outro lado, nós temos o jogo da volta entre América Mineiro e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu por 4-0 o jogo da ida. É claro que é futebol, o jogo é jogado, mas eu acho muito improvável que o América Mineiro consiga tirar essa diferença. Acho que o Atlético Mineiro teria que ser assim muito incompetente para ceder 4 ou mais gols ao América Mineiro nessa partida de amanhã. E com isso, é bem provável que a gente assista um Cruzeiro e Atlético Mineiro na final do campeonato. Clássico é a maior rivalidade do estado. E aí, chegar confiante para esse tipo de momento é muito importante. E acho que nada como jogar bem e vencer bem para ter confiança, e por isso é importante que o Cruzeiro entregue, além do resultado, uma boa atuação amanhã ali na Arena Gregorão. É isso, Cruzeiro e Itabirito amanhã às 15 horas na Arena Gregorão. Compre o seu ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br, R$15 para sócio, R$30 para não sócio. Vamos lotar aquelas arquibancadas da Arena Gregorão, empurrar, incentivar esse time rumo a mais uma vitória, a classificação à final, e também fazer essa despedida da Arena Gregorão, em que fomos muito, muito felizes nessa temporada, né? Só vitórias até aqui. E eu torço muito para que amanhã não seja diferente. Mas aí a gente fala sobre o desfecho da partida no pós-jogo aqui na Samuca TV no domingo. Um abraço.